Vamos abrir Isaías, capítulo 43, verso 13. Isaías, capítulo 43, verso 13. Nos diz assim a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Deus nos dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu era, ou eu sou. Deus quer dizer aqui que Ele continua sendo o mesmo. Ainda antes que houvesse dia, eu sou o mesmo. Aleluia! Eu sou o mesmo. Eu sou, ou eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. E vamos ficar com a parte final do versículo. Agindo eu, quem impedirá? Amém, irmãos? Vamos repetir? Agindo Deus, quem impedirá? Amém, irmãos? Podemos assentar. Assentai-vos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então preste bastante atenção. Nesses minutos que nós temos, o que Deus quer nos ensinar. Deus está sempre nos ensinando. Deus está sempre nos instruindo. Deus está sempre nos mostrando o caminho. A Bíblia diz, em Deuteronômio, se me falha a memória, que em Josué, que o povo deveria seguir a arca por certa distância. A arca ficava aqui, a arca da aliança, e o povo deveria manter uma distância da arca. Por quê? Aí o texto diz assim: porque vocês vão passar por caminhos que vocês nunca passaram antes. Então é preciso seguir a arca. É preciso seguir as orientações de Deus. É preciso seguir aquilo que Deus nos instrui, nos ensina, porque nós também, todos os dias, passamos por caminhos que nunca imaginávamos passar por ele. Caminhos desconhecidos. Uma enfermidade é um caminho desconhecido. Uma crise no casamento é um caminho desconhecido. Uma crise financeira. São uma série de problemas que surgem, que são caminhos desconhecidos. Então é por isso que Deus está sempre nos dando instrução. A Bíblia nos diz assim, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Temos que ouvir, dar atenção. Eu preciso ouvir e praticar a palavra. Então Deus está sempre... E louvado seja, irmãos, o nome do Senhor por isto. Deus está sempre cuidando de nós. Deus está sempre nos mínimos detalhes direcionando a nossa vida. Então, agindo Deus, quem impedirá? Pode ser que tenha alguém que nessa manhã enfrentando um problema que é grande. Está no campo do impossível. Não tem como mais, não tem saída, não tem solução, não vejo uma porta aberta, não vejo uma luz no final do túnel. Porque há momentos que a vida se torna preto e branco. Nem sempre a vida é colorida, grave isto, nem sempre a vida é colorida. De vez em quando ela fica preto e branco. Só vê duas cores, preto e branco, não tem um colorido. Há momentos que não conseguimos ver o colorido das flores. Há momentos que não conseguimos ver o azul do céu, porque a vida se torna preto e branco. Então pode ser que tenha pessoas aqui nessa manhã enfrentando um problemão. Então preste atenção o que Deus quer nos ensinar nessa manhã. Amém, irmãos? Preste atenção o que Deus quer falar conosco. Agindo Deus, quem impedirá? O tema da mensagem é: Deus, Ele não depende de situações favoráveis para fazer algo na sua vida. Deus não depende de situações favoráveis para fazer algo na sua ou na minha vida. Esse é o tema da mensagem que Deus quer nos ensinar.
Porque talvez você está aí, mas nossa, que problemão que eu estou enfrentando. Então preste atenção. Deus não precisa de situações favoráveis para realizar um milagre na sua vida. Deus não depende disso. Deus não precisa disso. Deus, Ele não depende de lógica. Deus não depende de lógica. Ah, mas não tem lógica. Não faz sentido. Exatamente, Deus não depende de lógica para realizar um milagre na sua vida. Então vai pegando o que o Espírito Santo quer nos ensinar. Deus não depende de lógica. Deus não depende que as coisas façam sentido. Deus, Ele não depende dos seus recursos. O que Deus tem que fazer na minha vida, o que Deus tem que fazer na sua vida, Deus não depende dos seus recursos. Lembra da mulher do fluxo de sangue? O texto diz que ela havia gastado todos os seus haveres. Ela gastou todos os seus recursos e ninguém pôde curá-la. Ninguém pôde curá-la. Até que ela chegou, tocou na orla das vestes de Jesus e o milagre aconteceu. Sabe por quê? Porque Deus não depende do seu recurso. Ela gastou os seus recursos, ela procurou ajuda nos médicos, ela procurou ajuda nos homens, e ela usou todo o recurso que ela tinha. Aí quando os nossos recursos findam, os recursos de Deus continuam disponíveis. Aleluias! Ele não depende. Veja bem, Ele pode usar a lógica? Pode, claro. Ele pode usar os recursos? Pode, é claro. Ele pode usar os médicos? E usa, pode, é claro. Mas Deus não depende dos nossos recursos. Vai pegando aqui que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa manhã. Então a mulher gastou todos os seus haveres, ninguém pôde curá-la. Ela toca em Jesus e foi curada. Deus não depende da sua idade. Agora já chegamos a uma idade que já passou muito tempo, agora não tem jeito mais, já passou a minha época, já passou a minha fase, já passou o meu momento, mas Deus também não depende da sua idade. Aleluia! Deus não depende da sua idade. O tempo passou para você, passou para mim, mas para o Deus que continua o mesmo, Ele não depende da nossa idade. Irmãos, Ele pode usar o tempo, a idade das pessoas, o vigor, né? Quando a gente éramos mais novos, a gente tem um amigo meu que brinca que ele dá salto mortal para frente e para trás com 60 anos. Ele brinca, só brinca, né? Porque o corpo não ajuda mais. O corpo envelheceu, vai surgindo dores para tudo quanto é lugar, mas Deus, Ele não depende disso também. Então preste atenção. Se tem algum projeto parado aí, aleluia. Se tem algum projeto parado por causa da sua idade, Deus manda te dizer que Ele não depende da sua idade. Ele pode fazer. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Então Deus não depende da sua idade. Esquece isso. Deus não depende da sua classe social. Esquece. Deus pode usar o que você tem, o que você é, mas Ele não depende disso. Não depende não. Então Deus não depende da sua classe social. Deus não depende da sua escolaridade. Já fiz uma faculdade, já fiz um doutorado, não sei, acho que uns 5 anos, mestrado, esse é mais uns 3 anos, fiz faculdade, doutorado, mestrado. Quer dizer uma coisa, Deus não depende disso. Ele pode usar os seus conhecimentos, não só pode como usa, mas se Ele quiser fazer, se Ele tiver que fazer, Ele não depende disso. Depende não.
Tem pessoas que se gabam, eu tenho doutorado, mestrado, eu fiz isso, fiz aquilo, mas Deus, Ele vai te usar independente disso. É lógico que se você tiver um conhecimento, Ele vai usar esse conhecimento, mas o que Ele tem que fazer, Ele faz você tendo esse conhecimento ou não, porque Ele é Deus, Ele é Deus. Ele é aquele que abate, Ele também é aquele que exalta, Ele é aquele que tira o homem do montouro, do lixo, da lama. Ele é aquele que exalta esta pessoa e o faz assentar entre reis e príncipes, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Então Deus não depende da sua escolaridade, Deus não depende do tempo, ou seja, do prazo. Deus não depende disso. Deus não depende da sua força. Então grave isto: Deus só depende dele mesmo, porque Deus é absoluto em tudo. Deus só depende dele. O que Deus quer fazer na minha vida só depende dele. O que Deus quer fazer na sua vida só depende dele. É claro, é lógico que tem a parte do homem, tem a parte humana, mas entenda uma coisa: mesmo tendo a parte do homem, tendo a parte humana, a glória é sempre de Deus, porque ele só depende dele mesmo. Você se esforça, você vai, você quer fazer, mas no final, tudo o que aconteceu foi a boa mão de Deus na sua vida. Só depende dele. Porque Deus, Ele é absoluto em tudo. Deus é absoluto em tudo, irmãos. Deus não está preocupado. Nossa, aquele meu filho ali, olha só, já perdeu 30 anos da vida dele. O que eu faço com ele? Tem gente que pensa que Deus está assim, arrancando o cabelo da cabeça. O que eu faço com ele agora? Como é que eu vou solucionar? Não, irmão, Deus não está preocupado com isso, não. Deus é absoluto em tudo. Não existe nada que Deus não possa fazer. Deus é poderoso. Deus é um Deus grande. Deus é um Deus de coisas novas. Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus que abre caminhos. Deus é um Deus que abre o mar. Deus é um Deus de milagre. Aleluias! Aleluias! Então, meu irmão e minha irmã, descanse no Senhor. Descanse no Senhor, porque agindo Deus, quem vai impedir? Já pensou, irmão? Irmãos, o que é o câncer diante de Deus? O que é um casamento desfeito diante de Deus? O que é um filho preso nas drogas ou no álcool diante de Deus? O que é um esposo que está numa vida errada diante de Deus? Esse problema para Deus não é nada. Para o Deus que você serve, agindo Deus, ninguém pode impedir. Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Quando Deus dá ordem, ninguém pode impedir. Quando Deus diz para o mar acalmar, Jesus falou assim: mar, acalma-te, vento, aquieta-te, e o mar acalmou, o vento aquietou, porque o Deus Todo-Poderoso deu a ordem. Primeiro Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo, vamos ler aí o verso 26. Diz assim a palavra de Deus, 26 em diante. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados, olha só, muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, não que Deus não chame os sábios, não que Deus não chame os poderosos, não que Deus não chame os de nobre nascimento.
Não é isso que o texto quer dizer. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, para mostrar que quem faz é Ele, para mostrar que Ele depende dele mesmo. Aleluias! Deus depende dele mesmo. Não que Ele não chame os poderosos, não que Ele não chame as pessoas milionárias, ricas, não é nada disso. É para mostrar que o que Ele tem que fazer, Ele só depende dele mesmo. Ele depende dele. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Verso 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ou seja, para mostrar que quem faz é Ele. O que Deus tem para fazer na vida dos pastores, é Deus que vai fazer. É Deus, é Ele que faz. É Ele que faz na vida de cada um que está aqui. A glória dEle, a honra dEle, é tudo por Ele, para Ele, são todas as coisas. Glória a Ele para sempre, porque é tudo dEle, tudo provém de Deus. É Ele quem vai te ajudar, é Ele quem vai te levantar. Amém? É Ele quem vai te levantar. É Ele quem vai te fortalecer. É Ele quem vai te dar a vitória. Então Jesus aqui escolheu 12 apóstolos. Homens perfeitamente comuns. Poderia muito bem eu vou escolher alguém, apesar que não tinha na época, né? Que recebeu o prêmio Nobel da Paz. Então eu escolho esse. Eu escolho aquele empresário de sucesso. Eu escolho aquela pessoa que tem um QI lá em cima. O QI lá em cima. Eu escolho aquela pessoa que é um líder influente. Então Deus, irmãos, poderia escolher os grandes. Nada contra essas pessoas, que Deus usa eles também. Mas Deus quis mostrar que o que Ele tem que fazer depende dEle. Tem a parte do homem, então você tem que se esforçar, tem que fazer a sua parte, mas na verdade tudo depende de Deus. Porque é Deus que está no controle. Está no controle. Deus está no controle da sua vida, você crê nisso? Deus está no controle. Está no controle. Tudo isso que está acontecendo, Deus está no controle. Ele está controlando tudo. Está na direção de tudo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então Ele escolheu 12 homens comuns. Nenhum deles era conhecido por ser um grande estudioso ou erudito. Só você tem a Bíblia. E existem livros que contam a história, que você pode ler e você vai observar isso daí. Que nenhum deles era conhecido por ser um grande estudioso, erudito. Não tinham um currículo de grandes oradores, teólogos. Na verdade, eles viviam à margem das instituições religiosas da época de Jesus. Eles não se destacavam por seus talentos naturais, nem aptidões intelectuais. Pelo contrário, todos eles estavam sujeitos a cometer erros, ter atitudes equivocadas, lapsos na fé e terríveis fracassos. Eram homens comuns, homens igual a nós. Não eram pessoas famosas, porque famoso só existe um, que é Jesus Cristo. Grande só existe um, que é Jesus Cristo. Aleluia. O resto, modo de dizer, as pessoas todas são filhos de Deus, são ovelhas, mas o grande é só Jesus. Grande é só Jesus, irmãos. Os outros são todos filhos, ovelhas. Então, apesar de suas limitações,
Deus usou esses homens poderosamente. Sabe por quê? Porque Deus só depende dele mesmo para fazer o que ele tem que fazer. Estou me sentindo tão fraquinha, tão isso, tão aquilo, tão pequeno, vamos ver isso daqui. Você vai ver que isso daí não vai ser obstáculo, isso não vai ser empecilho, porque agindo Deus, quem impedirá? Se Deus tiver que fazer na sua vida, Ele vai fazer. Ele vai fazer, Ele vai realizar. Juízes capítulo 6. Juízes, capítulo 6, abra comigo aí, Juízes capítulo 6. A palavra de Deus, no versículo, verso 11 ao verso 16. Então, irmãos, preste bastante atenção. O tema da mensagem é: Deus, Ele não depende de situações favoráveis para realizar algo na sua vida. Deixa eu encaixar as coisas, deixa que tudo, vamos fazer para que tudo corra bem, vamos fazer de tudo para que as coisas aconteçam direitinho, para dar certo. Deus não depende disto. Quero dizer uma coisa: a sua família, a sua vida, pode estar tudo bagunçado, pode estar tudo de cabeça para baixo, que isso não faz diferença nenhuma para Deus. A qualquer momento Ele põe tudo ordenado na sua vida, na sua família, no seu lar, porque Deus tem o poder de transformar caos em bênçãos. A terra, a Bíblia diz, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre o abismo, e o Espírito de Deus estava pairando, estava por cima ali daquelas trevas, a terra toda desorganizada, a terra toda bagunçada. E tem pessoas que a vida está assim, bagunçado, desorganizado, até que Deus começou a criar, a dizer: haja luz, haja os luminares, criou os animais, criou a vegetação, criou todas as coisas, e essa terra linda que nós vivemos hoje em dia, foi Deus quem transformou aquele caos em algo tão belo. E assim Deus pode fazer na sua vida, na sua família, nas suas finanças, na sua saúde. Aleluia, aleluias. Então Deus não depende de situações favoráveis. E aqui em Juízes capítulo 6, versículo 11, diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, abizerita. E Gideão, olha só, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então Gideão aqui, irmãos, estava lá malhando trigo no lagar, trabalhando, se esforçando, malhando trigo, para o pôr a salvo dos inimigos, porque os midianitas eram inimigos. Então talvez você também está aí, está lutando pela sua família, está lutando pelo seu filho, está lutando pela sua esposa, está lutando pelo seu casamento, está lutando pela sua saúde, está lutando para melhorar a sua vida financeira. Então talvez você também está aí lutando, malhando trigo, se esforçando e cansando e se esforçando. Aí o versículo 12, versículo 12, diz assim: então
o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, apareceu a Gideão, apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. E Deus manda dizer também nessa manhã para você, que Deus é contigo. Você está lutando, você está se esforçando, está malhando trigo, está lutando por algo na sua vida, está lutando por uma vitória, está lutando por uma cura, está lutando por uma libertação. Então Deus também manda te dizer, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Você não está sozinha, você não está sozinho. O Senhor é contigo. Homem valente, mulher valente, homem valente, o Senhor é contigo. Não baixe a guarda, não desista, não volte atrás, não retroceda. Homem valente, mulher valente, aleluias. O Senhor é contigo. O Senhor está contemplando as suas lágrimas, o Senhor está contemplando o seu sofrimento, o Senhor está contemplando tudo. O Senhor é contigo. Aí, irmãos, igual muitas pessoas, olha a resposta de Gideão. Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, o Senhor nos desamparou, e nos entregou nas mãos dos midianitas. Tem muitas pessoas assim, Deus manda dizer, Senhor é contigo, varão valoroso, homem de valor, mulher valorosa, mulher de valor. Então Deus manda dizer. Aí tem muitos que falam assim, mas Senhor, se o Senhor é comigo, por que a minha vida está assim? Por que tem tantas coisas acontecendo? Por que tem tantas situações adversas acontecendo? Tem muitas pessoas que não dão crédito a essa palavra, até mesmo porque as aflições. Tem uma mensagem aqui que nós pregamos, se Deus permitiu, eu quero pregar aqui, que fala sobre os benefícios da aflição. Ninguém gosta de ser afligido, mas existem os benefícios da aflição. Não tem como viver a vida sem dor. A dor, ela não é a sua inimiga, a dor é a nossa amiga. Quer ver uma coisa? Uma dor de cabeça é um sinal. Pode ser uma série de coisas. Pode ser vista, pode ser estômago, pode ser um problema na cabeça também. Pode ser uma série de coisas. Então a dor não é nossa inimiga, ela é nossa amiga. Ela está sinalizando que tem algo errado, sinalizando que tem que mudar alguma coisa. Então tem muitas pessoas que ficam reclamando, murmurando. Ah, mas se Deus é comigo, por que acontece isso? Por que eu passo por isso? Por que eu passo por aquilo? Versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse, porque Deus, irmãos, Ele sempre quer, guarda isso, Deus sempre quer nos motivar, Deus sempre quer te motivar. Deus quer que você sempre dê um passo a mais. Deus quer sempre que você caminhe uma milha a mais. Deus não quer ver os seus filhos prostrados, desanimados. Não, Deus está sempre nos incentivando. É isso que o Espírito Santo está fazendo nessa manhã. Está te incentivando a continuar, a prosseguir. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aí, irmãos, mais uma vez Gideão vem, verso 15, e ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que, olha só,
Irmãos, Deus só depende dele mesmo. Olha a pergunta de Gideão aqui, no verso 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que, olha só, com que livrarei Israel? Ele está pensando que era ele. Eis que a minha família é a mais pobre. Deus não depende dos nossos recursos. Aleluia! Eis que a minha família é a mais pobre. Pensa naquela pessoa pobre, então a minha família é a mais pobre ainda. Mas Deus, irmão, Deus não vê como o homem vê. Aleluia! Deus não vê como o homem vê. Deus vê totalmente diferente. A minha família é mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Colocou um monte de obstáculos. Então aqui, Deus, Ele fez uma promessa para Gideão. E nós também temos muitas promessas de Deus. Aonde que estão? Estão na Bíblia. Mas tem pessoas que não querem ler a Bíblia. Estão na Bíblia. Ah, eu quero conhecer as promessas de Deus para a minha vida. Então leia a sua Bíblia. Então também tem Deus, ele fez uma promessa a Gideão. E existem muitas promessas para a minha vida. Existem muitas promessas para a sua vida. E Deus começa a mostrar, e Gideão, ele começou a mostrar para Deus as suas limitações. Irmão, para de mostrar para Deus as suas limitações. Ah, mas eu sou menor, a minha família é mais pobre, eu não tenho um curso superior, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Para de olhar para aquilo que você não tem e olhe para Deus que tem todas as coisas. Para de mostrar limitação para Deus. Eu já lutei 30 anos pelo meu esposo, agora não tem mais jeito. Para de mostrar limitações. Oh, aleluia! Não haverá impossível para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Ah, mas é porque você não sabe da minha situação. Irmãos, com todo carinho, eu também não quero saber. Quem tem que saber é Deus. Fala para Deus. Senhor, minha limitação é essa. Então agora eu vou pôr de lado a limitação e vou caminhar. Então as pessoas ficam colocando um obstáculo em tudo. Ah, isso não dá para acontecer, não. Ah, isso não vai acontecer não. Ah, não, isso aí é difícil demais. Ah, isso aí é impossível. Ah, isso aí é grande demais para mim. É grande demais para você. Mas para o Deus que você serve é pequeno. Está vendo, irmãos? Tudo é uma questão de mentalidade. Mudar a mentalidade. Pense igual a Deus. Pense nas coisas de Deus. Então ele começa a mostrar suas limitações. Gideão começou a mostrar suas queixas para Deus, a mostrar para Deus a sua incapacidade. Quero dizer uma coisa. Nenhum de nós que estamos aqui é surpresa para Deus. Não, irmãos. Se Deus conhece os meus pensamentos, antes mesmo que a palavra saia dos meus lábios, Ele já conhece. Se Deus me conhece desde o ventre materno, aleluia, então Deus já sabe que o Júnior tem muitas limitações, mas se Ele diz que eu posso fazer, então eu posso, porque não são as minhas limitações que Ele já conhece, é o que Ele vai fazer na minha vida, aleluia. Irmão, entenda isso em nome de Jesus. Deus te conhece, você não é surpresa para Deus, não. É igual Moisés, Senhor, eu não sei falar, sou pesado de língua. Irmãos, parece ter uma incoerência, né? Quem que criou o homem? Quem que fez o homem? Foi Deus. Então Deus, quando falou Moisés, vai ser você, Deus sabia que Moisés era gago, pesado de língua, era isso. Então quando Deus diz que vai fazer algo na sua vida, Deus já sabe de todas as suas limitações. E apesar das suas limitações, apesar da
as suas barreiras, agindo Deus na sua vida, quem vai impedir? Quem vai impedir o milagre acontecer? Quem vai me impedir a porta se abrir? Aleluias! Oh, maravilha! Oh, graças a Deus! Graças a Deus! Então Gideão está lá mostrando a sua incapacidade. Gideão está lá mostrando a sua fraqueza diante do problema. Aí no verso 16, a palavra de Deus nos diz assim: tornou-lhe o Senhor: já que eu sou contigo, aleluia. Quer dizer uma coisa, responda aí, o Senhor é contigo? Amém? O Senhor é contigo? Amém? Então olha só o que ele falou aqui: já que eu sou contigo, aleluia. Esqueça as suas limitações, esqueça as suas fraquezas, esqueça o que você não pode fazer, esqueça que você não tem estudo, esqueça que você não tem isso, não tem aquilo. Já que eu sou contigo, aleluia, aleluias. Já que eu sou contigo, que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Aqui está o segredo. Não sou eu, não é você, porque Deus não depende de situações favoráveis para operar um milagre na minha vida. Deus não depende de situações favoráveis para operar um milagre na sua vida. Não é você não. Não é você, não sou eu. Então aqui, o Senhor responde para Gideão: Gideão, não é você, sou eu. Eu só dependo de mim mesmo. Gideão seria só um instrumento. Aleluia. Gideão seria só um instrumento, porque a glória é de Deus. Aleluia. Como esse irmão conseguiu, como essa irmã conseguiu, como essa pessoa conseguiu, não tem lógica, não faz sentido. Como que aconteceu isso? Ele não tinha capacidade, ele não tinha conhecimento, ele não tinha recursos. Aí a glória vai ser para quem? Para Deus. Aí alguém fala assim: foi Deus na vida dele, é o Deus que ele serve, é o Deus que ela serve, que operou um milagre na vida dele. Aleluias! É o Deus que ele serve, é o Deus que ele adora, é o Deus que ele busca. Quem faz todas as coisas, quem opera todas as coisas, é Deus. É Deus. É Deus na nossa vida, irmãos. Ah, se não fosse Deus, o que seria de mim? O que seria de nós? O que seria de nós se não fosse Deus? É por isso que Deus é tudo na nossa vida. Aleluia. Deus é tudo em nossa vida. Capítulo 7 de Juízes mesmo. Deixa eu ver aqui. Aí, vamos ler um pouquinho mais aqui. Vou acelerar para dar tempo aqui. Capítulo 7 de Juízes aí. Vamos ler o versículo... deixa eu localizar aqui. Versículo 3. Então Gideão cheio de: eu não posso, eu sou menor, minha família é menor, eu não consigo, não vai dar, enfim. A gente nem sei com quem que o ser humano aprendeu isso, dá tanta desculpa assim. Entendeu? Aí o verso 3 diz assim: apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo... Porque Gideão tinha um exército aqui, vamos ver aqui, ó. Do exército que Gideão tinha, Deus falou assim, ó: quem for tímido e medroso, tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo, quantos mil? 22 mil. 22 mil. Deus começou a fazer a seleção, para mostrar que é Ele que é Deus. Aleluias! Eram 32 mil. Aí Gideão faz o seguinte: quem for tímido e medroso, manda voltar. Aí 22 mil viraram as costas e foram embora. E 10 mil ficaram.
É porque as coisas de Deus, irmão, não tem lógica. Não procure lógica, não. Procure lógica, você não vai achar, não. Ninguém vai achar. Você vai ficar louco e não vai encontrar. Aí no versículo 4, disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. E vamos ver aqui que o exército inimigo era como gafanhotos, de tão numeroso que era. Aí Deus fala que tinha 32 mil. 22 mil voltaram. Aí Deus vira e fala: Gideão, agora 10 mil tem muita gente também. Não faz sentido. Não tem lógica. Aleluia. O que Deus vai fazer na sua vida não faz sentido, não tem lógica. Ninguém vai entender nada, mas é Deus na sua vida. É Deus. Aleluia. Há muito povo. Faze-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo aquele que lamber a água que lamber as águas. Deixa eu voltar aqui, acelerei um pouco demais aqui. Eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Só vai que eu morar aí contigo. Verso 5: fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte. Aquele que pega a água e ficar aqui bebendo aqui, ó. Aquele que pegou a água lá, ó, ele está bebendo água e está vigiando. Está vigiando para ver se o inimigo está vindo. Tem que vigiar. A parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Aquele que abaixa lá, enfia a cabeça no riacho, fica bebendo água. Aí, às vezes o inimigo está atrás dele e não está vendo. Ele levanta, saciei minha sede. Aí o inimigo, então morre agora. Então isso aí separa também. Se abaixar de joelhos, a beber. Foi o número dos que lamberam levando a mão à boca, 300 homens. Agora piorou mais ainda. Se com 32 mil já era humanamente impossível vencer um exército numeroso igual os gafanhotos, imagine com 300 homens. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez tem pessoas aqui nessa manhã que Deus deixou chegar nos 300. Meu Deus, só 300, só tenho isso. Olha só, sem fé é impossível agradar a Deus. Não perca a sua fé, continua crendo, continua acreditando. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Aí vem o versículo 7. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar, volte para o seu lugar. Aí no versículo 12 diz assim, pula para o verso 12 agora, em casa leia todo o capítulo 7, mas pula para o verso 12 agora. Os midianitas, os inimigos, midianitas, amalequitas, essa turma toda aí, e todos os povos do Oriente, cobriam um vale como gafanhotos em multidão. Era muita gente, era multidão, e eram seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Então olha só, irmãos, o inimigo era grande, Talvez o inimigo que a senhora está enfrentando, talvez o inimigo que o senhor está enfrentando, talvez o inimigo seja grande, mas entenda uma coisa, ele pode ser grande, mas o seu Deus é maior. Oh, aleluias! Talvez seja grande o inimigo. Você está aí, ninguém sabe o que passa dentro do seu peito, no seu coração, o que se passa aí na sua mente. Então era a multidão, era um inimigo grande, numeroso. Agora pula para o versículo 22. O inimigo era grande, era numeroso, 300 homens, não tinha lógica, não fazia sentido.
Ninguém acreditava que Gideão ia vencer. Aleluia. Aí o verso 22 diz: ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Aleluia. O Gideão nem lutou não. Os inimigos começaram. Quem é você? Já estou vendo o pastor Moisés aqui com a massa do Vasco ali. Você é vascaíno? Então... Quem é você? Não, sou todo céu, não está admirado. Então foi um matando o outro. O próprio exército começou a lutar entre eles. Aleluia! Deus é Deus! Deus é Deus! Então, ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Os amalequitas, os amonitas começaram, midianitas e amalequitas começaram a matar um ao outro. E isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Bet-Sita, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tebate. Então em casa leia todo o capítulo 7. Então com 300 homens, Gideão, o povo de Deus, foi vitorioso. Com a minoria, o povo de Deus foi vitorioso, porque podemos ser minoria em pessoas, podemos ser minoria em conhecimento, podemos ser minoria em posses, podemos ser minoria em várias áreas, mas quando nós estamos com Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Se Deus é por você, se Deus é por mim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí, Gideão venceu. Gideão venceu. Assim como você vai vencer também. Assim como eu vou vencer também. Porque Deus não depende de situações favoráveis. Né, chefão? Tem que fazer tudo certo. Vamos encaminhar tudo para no final dar certo. Às vezes ainda dá errado, mas com Deus nunca dá errado. Ele não depende de nada disso. Graças a Deus. Então, irmãos, Gideão era o menor da sua casa, a sua família era a mais pobre. Então isso não é desculpa mais não. A sua família era a mais pobre, mas mesmo assim, Deus usou Gideão, o menor, e da família mais pobre, com 300 homens, para vencer um exército numeroso, provando que Deus não depende de situações favoráveis para fazer algo na nossa vida. Amém, irmãos? Deus não depende de nada favorável. Pode estar tudo ao contrário na sua vida. Confie em Deus que você vai ver que vai dar certo no final. Aleluia. Você vai ver que Deus vai mostrar, Ele vai se revelar na sua vida, como Jeová Rafa, o Deus que sara, que cura. Ele vai se revelar na sua vida como Jeová, que é a sua justiça, como aquele que abre porta, como El Shaddai, que é o Todo-Poderoso, como Jeová Shalom, que é a nossa paz. Então confia nele que você vai ver o milagre acontecer. Lá em Gênesis, deixa eu correr mesmo agora, que eu quero encerrar, eu quero passar tudo aqui. Gênesis capítulo 11, versículo 30. Então, irmãos, até agora observamos que Deus, Ele não depende de situação favorável, Ele é absoluto em tudo, Ele só depende dEle mesmo. Tem a parte do homem? Tem, mas Deus só depende dEle mesmo literalmente. Lá em Gênesis capítulo 11, versículo 30, nos diz assim a palavra de Deus: Sarai, né, que é Sara, depois foi mudado para Sara, era o quê? Estéril, e não tinha filhos. Olha só, Deus não depende de situações favoráveis, Deus não depende do documento do médico. Agora, lembrando que quando o médico fala que não tem mais jeito, é porque ele tem um documento nas suas mãos que comprova que não tem mais jeito. Então o médico está certo, o médico está certo. Até onde ele estudou, aleluia, até onde o médico estudou, até onde ele sabe, não tem jeito. Então aqui não tem mais jeito, até onde eu sei. E o médico está certo. Não despreza médico não. O médico é para você para consultar, é para tomar os remédios, é para obedecer ao médico, porque Deus cura
através dos médicos, porque Deus foi quem deu conhecimento. Então Deus usa o médico para curar. Deus usa o remédio para curar também. E Deus cura apesar dos médicos e apesar dos remédios. Mas os médicos jamais podem ser negligenciados. Eu sou crente agora, vou parar de tomar remédio. Faz isso não. Não faça isso não, irmão. Toma um remédio. Agora, não, porque eu fui curado, então vai lá e faz o exame. Fez o exame? Negativo. Contra a prova, negativo. Não, fui curado, então agora não tomo remédio mais. Mas não para de tomar. Sabe, irmãos, que tem pessoas que é muito espiritual. Não toma remédio não. Agora eu orei a Deus e não tomo remédio mais. Não faça isso não. Toma o seu remédio, procure o seu médico, porque Deus usa os médicos também. Amém, irmãos? Então Sara aqui, ela era estéril. Então os médicos diriam que não tem mais jeito. Não tem como ter filho, porque é estéril. Estéril é a mulher que não pode gerar, que não pode ter filhos. Então, Gênesis capítulo 18, versículo 9. Então vamos lá. Gênesis 18, versículo 9 em diante diz assim: então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? O anjo perguntou, os anjos perguntaram: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Então aqui há uma promessa. Aqui há uma promessa. Vou voltar aqui e certamente Sara, tua mulher, vai ter um filho. Lembrando que Sara era estéril. Sara o estava escutando, à porta da tenda atrás dele. Atrás dele. Abraão e Sara eram velhos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Olha só, mais uma impossibilidade. Sara não menstruava mais. Já havia cessado o costume das mulheres. A menstruação, ela faz parte do ciclo reprodutivo da mulher. Menstruação faz parte do ciclo reprodutivo da mulher. E acontece todo mês. O corpo feminino, ele se prepara para a gravidez. Então, nós homens, louvado seja Deus, não temos nada disso. Mas as mulheres têm. Todo mês é aquele período menstrual, é o corpo se preparando a mulher para se engravidar. Então, como ela não menstruava mais, então era a segunda impossibilidade. Não podia ter filho. Não podia ter filho. Então vai guardando isso aí no seu coração. E por isto, verso 12, por esse motivo, riu-se, pois Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Verso 13, disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Verso 14, Deus falando: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Quero dizer uma coisa: para Deus não existe nada demasiadamente difícil. Então aqui, Sara era velha, estéril. Então, Sara era velha, já havia passado o tempo. Lembra que falamos no início que Deus não depende do tempo? Aleluia! Oh, glória a Deus! Deus não depende do tempo. Sara já era velhinha já. Sara era velha.
Segunda impossibilidade, estéril. Terceira impossibilidade, já não menstruava, ou seja, já havia vencido o prazo de ser mãe. Já havia vencido o prazo. Até parece que para Deus muda alguma coisa. Aleluia! Já venceu algum prazo na sua vida? Um prazo de você fazer algo, de realizar algo, de conquistar algo? Venceu para você, porque para Deus aquele projeto continua vivo. Aleluia! Venceu o prazo para Sara. Só para Sara. Aleluia! Já havia vencido o prazo de ser mãe. Abraão já era um homem velho. Só queria uma rede preguiçosa e uma água de coco para tomar. Mais nada, pensava em mais nada. Está velhinho já? Aleluia! Mas Deus é poderoso, Deus é poderoso. Deus, Ele abre rios no deserto. A árvore pode estar com a raiz seca, que é o cheiro das águas, vai voltar a brotar. Aleluia! Porque para Deus não é impossível. Para Deus não é impossível. Aleluias! Oh, glória a Deus! Abraão já era um homem velho, diminuindo assim as possibilidades de Sara ser mãe, diminuindo assim as possibilidades do milagre acontecer. E abra comigo Hebreus capítulo 11, versículo 11. Hebreus 11, 11. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 11, versículo 11. Aleluia. Graças a Deus. Aqui, ó. Ora... Não, estou no 11, 11. Aqui, olha só. Pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o texto começa dizendo assim, ó, pela fé. Então você não pode perder a sua fé. Amém, irmãos? Você não pode perder a sua fé. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Ora, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Aleluias! Estéril, não menstruava mais, velha, Abraão velho. Aí em Hebreus 11, 11 chega nos dizendo assim, ó, pela fé você vai romper, meu irmão, pela fé você vai romper, minha irmã, pela fé. Pela fé, Sara já sendo velha, amortecida, ela foi mãe. Sabe por quê? Primeiro é pela fé, e segundo, porque ela teve por fiel aquele que fez a promessa. O que te fez a promessa é fiel. O Deus que te prometeu é fiel. O Deus que fez a promessa é fiel. Vai acontecer, o milagre vai acontecer, a porta vai se abrir, a bênção vai chegar, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Fiel ao que prometeu. Fiel é aquela pessoa que cumpre aquilo que prometeu. O homem, ele é fiel, é um fiel meio falho, porque o homem às vezes promete alguma coisa sentado, tomando um café ou almoçando, promete algo, aí quando ele levanta, ele já muda de ideia. Mas Deus é fiel. O que Deus prometeu vai cumprir. O que Deus prometeu vai cumprir. Vai acontecer na sua vida, vai acontecer na sua família. Deus prometeu, então vai se cumprir. Aleluias! Porque Ele é fiel. Oh, aleluias! Nosso Deus é fiel. Então Sara, ela teve o filho. Sara teve um filho porque ela creu que aquele que fez a promessa iria cumprir. O Deus que nós servimos não depende de condições favoráveis para nos dar a vitória. Deus não depende de condições favoráveis para nos dar a vitória.
Talvez você saiu de manhã naquela luta. Deus não depende disso. Aleluia. Você pode chegar em casa e está tudo mudado, tudo novo, tudo diferente, porque Deus é Deus. Porque Ele é Deus. 1 Samuel 17. Correr mais um pouco agora, vai dar o tempo certinho ali. 1 Samuel 17. Verso 40, diz assim a palavra de Deus: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Que às vezes as pessoas nos desprezam, às vezes os problemas nos desprezam, né, irmão? Às vezes o problema está tão grande, está nos desprezando, está rindo da gente, está zombando da gente. Às vezes o inimigo está zombando da gente. Então, olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço e ruivo e de boa aparência. Ou seja, Davi não tinha nenhuma qualificação de um guerreiro. Mas não era Davi que iria vencer Golias, aleluia, era o poder do Deus que Davi serve. Davi não tinha nenhuma qualificação de guerreiro, por isso Golias riu. Verso 43, disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Verso 44, disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne. Olha só, tudo ele chama para ele: eu darei a sua carne, as aves dos céus e as bestas feras do campo. Verso 45, Davi porém disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, recurso humano, com lança, recurso humano, e com escudo, recurso humano. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado hoje mesmo. Então Golias ia com recurso humano, mas Davi estava indo confiando no Deus que ele serve. Então você precisa encarar os problemas confiando no Deus que você serve. Talvez você está igual ao Davi, não é qualificado, não é guerreiro, não tem espada, não tem lança, não tem escudeiro. Golias tinha 3 metros e Davi 1,5 metros. Talvez você está igual a Davi, mas entenda uma coisa: é o Deus que você serve. Tu vens a mim com a espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! É o Deus que nós servimos, é tudo dele, por ele e para ele. É Deus, irmão, não é você não sou eu não, é Deus. É Deus quem faz, é Deus quem opera, é Deus quem realiza, é Deus quem abre porta, é Deus quem abate, é quem levanta, quem abate, é Deus. É Deus na nossa vida. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas minhas mãos. Então aqui mais uma situação de impossibilidade. Deus usou Davi da maneira mais improvável para vencer o gigante. Então Deus usou Davi da maneira mais improvável para vencer o gigante que estava desmoralizando todo um exército com uma funda e uma pedra. Faz sentido? Tem lógica? A funda aqui é uma tiradeira. Quem é que lembra da tiradeira? Isso aí revela a nossa idade, né? Porque os mais novos não lembram não.
aquele ganchinho de madeira com um elástico ali, um pedacinho de couro que aqui atrás esticava a pedra assim, né? Para fazer coisa que não devia, não pode, matar passarinho. Então, com uma tiradeira, Davi venceu Golias, mas não foi a tiradeira, não foi a pedrinha, não foi Davi, era o Deus que Davi servia. Vai ser assim na sua vida, você crê? Vai ser assim na sua vida. Vai ser assim na sua vida. Você vai ver o milagre acontecer, vai ver a bênção acontecer. Vai ser assim na sua vida e na minha também. Não fazia sentido nenhum vencer um gigante guerreiro com uma tiradeira, ainda mais sendo um pastor de ovelhas como era Davi. Mas Deus não dependia de Davi, Ele apenas usou Davi, porque Deus só depende dele mesmo. Deus é absoluto, Deus é autossuficiente, Deus não depende de ninguém. Aleluias, oh glória a Deus. Mais 2 exemplos e encerramos aqui no horário em cima. Josué capítulo 6, não vamos ler, se você quiser anotar, Josué capítulo 6, leia todo o capítulo. O povo, eles deveriam vencer Jericó, porque Jericó era uma muralha, humanamente falando, impossível de vencer. Humanamente falando, impossível de vencer. E estava no caminho do povo de Deus. Às vezes no seu caminho, às vezes no nosso caminho tem obstáculos, tem barreiras, que precisamos vencer aquele obstáculo para continuar. Eles estavam caminhando para Canaã, então Jericó estava no meio, era uma barreira. Aí Deus, no capítulo 6, começa a falar. A Bíblia diz assim, que Jericó estava fechada, muito bem fechada, ninguém entrava e ninguém saía, totalmente fechada. Do versículo 2 ao 3, me parece que Deus começa a dar mandamentos. Josué, faça isso, Josué, faça aquilo. Deus começou a dar mandamentos para Josué, para que a muralha fosse derrubada. Porque para que a muralha caia na minha e na sua vida, precisamos seguir os mandamentos de Deus para a nossa vida. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Então Deus dá mandamentos para que a muralha viesse ao chão. E assim foi, eles obedeceram. Aí lá na altura do versículo 20, gritou o povo com grande grita, e os povo marchando em volta da muralha, uma muralha que, segundo estudiosos, dizem que era, em algumas partes, 9 metros de altura, por 6 metros de espessura. Tanto é que a casa da prostituta Raabe ficava em cima da muralha. Existiam casas em cima da muralha, passavam carros em cima da muralha. Carros, é claro, de cavalos, carroça, né? Porque não tinha naquela época carro ainda, né? Passava carros em cima da muralha. Então, era uma muralha, humanamente falando, impossível. É impossível essa muralha cair. É impossível o povo de Deus transpor aquela muralha, aquela barreira. Mas, no entanto, no versículo 20, diz que a muralha caiu. Aleluia. Diz que o milagre aconteceu. Deus, Ele transmitiu a Josué todas as instruções para a batalha, como ele deveria conduzir e que medidas deveria tomar. Agora, olha só o interessante, que ao invés de Deus, em vez de orientações militares, ou seja, Deus manda que façam uma procissão religiosa. Ah, mas então tá, vamos vencer? Vamos. Então prepara as armas, prepara o armamento, prepara tudo para poder atacar. Não, Deus manda fazer uma procissão religiosa, que aquilo foi uma procissão religiosa. Não faz sentido, não tem lógica. Como pode? Mas não pode, não tem lógica, porque isso é milagre, milagre não se explica. Milagre é a boa mão de Deus, é o poder de Deus. Então Deus manda fazer uma procissão religiosa.
Em vez de dizer que a cavalaria iria por este lado, a artilharia iria por aquele, Deus simplesmente chama Josué, ele diz para posicionar 7 sacerdotes tocando trombetas. E atrás dos sacerdotes, a arca do Senhor. E atrás da arca, os homens armados, todos rodeando a cidade. 7 dias. E no 7º dia, algo diferente haveria de acontecer. O povo gritaria, e os muros caíram, e os israelitas tomaram a cidade. Então Deus usou Josué e todo o seu povo para derrubar uma muralha intransponível, humanamente falando, no grito. Sabe por quê? Porque Deus não depende dos nossos recursos. O que Deus tem que fazer na minha vida e na sua vida não depende dos nossos recursos. Aleluias! E o povo venceu Jericó. E para encerrando aqui, eu vou só falar os textos, não vou ler, se você quiser anotar. O último exemplo é o exemplo de José. Gênesis 37, versículo 8. José passou pelo caminho da perseguição dentro da própria casa. José foi perseguido dentro da sua casa. Em Gênesis 37, verso 27, José passou pelo caminho da traição. Olha só, traição em família. Ele foi vendido como um objeto pelos próprios irmãos. Esse é o caminho que José passou. Gênesis 39, verso 14, José passou pelo caminho da calúnia. Ele foi preso sem nada dever. A mulher de Potifar que queria agarrá-lo, ele foge e ela inventa uma história e ele que vai preso. Então olha só, perseguido na própria casa, traição, vendido como objeto. Eu falei 39, 14, tem o 39, 7 também. 39, verso 7. José passou pelo caminho da tentação no trabalho. Gênesis 40, verso 23. José passou pelo caminho da ingratidão. Ele foi esquecido pelo amigo. Ele ajudou o amigo saiu e o amigo não se lembrou dele. Olha só, foi esquecido. Olha que vida, irmão. Os caminhos pelos quais José passou. Isso é mostrando que Deus não depende de situações favoráveis para fazer um milagre na sua vida. E lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José diz assim para os irmãos dele: vocês bem intentaram o mal contra mim, mas o meu Deus transformou o mal em bem. Aleluias! Ou seja, é o mesmo que Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Então José, ele passou por uma série de problemas, uma série de dificuldades, mas no final Deus transformou todo aquele mal em bem. Sabe por quê? Deus só depende dele mesmo. Deus só depende dele mesmo. Talvez você está em caminhos difíceis, mas Deus só depende dele para realizar na sua vida, mesmo na sua vida o que ele quer realizar. Mesmo com tantas coisas negativas acontecendo com José, Deus concedeu a vitória a José. Concluindo, para encerrar agora, descansa no Senhor. Amém, irmãos? Descansa no Senhor. Fala para a pessoa do seu lado assim, descansa no Senhor. Descansa no Senhor, descansa no Senhor, descansa no Senhor. Vamos concluir com essa palavra, descansa no Senhor. O nosso Deus, Ele é o grande tecelão. Deus está tecendo a sua vida. Deus está tecendo a vida de cada um de nós, não tem ninguém pronto ainda. Agora, se um tecelão comum, ele pode pegar uma porção de fios coloridos e criar uma vestimenta para embelezar a aparência. Não seria possível Deus, o grande tecelão, ter um projeto em mente para a sua vida? Deus tem um projeto para a sua vida. Ele está tecendo a sua vida. Ele está construindo a sua vida. Um projeto
que lhe adorna, enquanto ele vai usando a sua própria vida para moldá-lo, segundo o seu propósito. Então Deus está te moldando segundo o propósito dele, utilizando todos os fios ao seu alcance. O projeto de Deus para a sua vida une cada fio da sua existência, cada momento da sua vida, cada luta, cada dificuldade, cada bênção, cada vitória, cada derrota. Então, o projeto de Deus para a sua vida une cada fio da sua existência, numa magnífica arte. Eu quero dizer uma coisa: você vai ser a arte mais bela que Deus vai fazer, é porque não está pronto ainda. Às vezes a gente olha por baixo, e numa tapeçaria, estava assistindo um vídeo, se olha por baixo assim, só vê o quê? Fios e pontas. Mas na parte de cima é que está a obra de arte. Então às vezes a gente olha assim para a nossa vida, cheio de ponta, cheio de fio caído, mas espera mais um pouco, porque em cima Deus está fazendo a sua obra de arte, Deus está moldando a sua vida, Deus está moldando a minha vida. Então, cada fio é importante e possui um propósito específico. Veja os fios se unindo e saiba que Deus é verdadeiramente o grande tecelão da sua vida. Entenda uma coisa: a obra de arte da sua vida está ficando perfeita, porque Deus é perfeito. Então continue confiando em Deus, continue crendo em Deus, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos.